Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Peterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte! Estamos no ar com mais um programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Bom dia você que está preparando seu almoço ou que está passeando aqui pela região serrana, trafegando pela BR-262 ou também que está no trabalho, finalizando ou fazendo seu expediente. Seja bem-vindo ao programa Conexão. E hoje vamos falar sobre adoção. Por onde começar? O Brasil tem atualmente 5.000 crianças e adolescentes para adoção. A legislação brasileira define critérios para que pessoas interessadas adotem. Cada estado apresenta sua especificidade no processo, mas alguns pontos são comuns. O primeiro passo para quem quer adotar é procurar a vara de infância e juventude da sua região. Lá, a pessoa obterá informações específicas sobre o processo na sua comarca. Os últimos dados mostram que o Brasil tem mais de 40.000 pessoas ou casais que pretendem adotar uma criança. Adotar é um ato de coragem e muito amor, sem preconceito e com total responsabilidade por aquele novo ser que entra na família e passa a fazer parte dela para sempre. Para sabermos mais sobre o processo e tirar dúvidas sobre a adoção, o programa Conexão recebe hoje Rafael Monteiro. Rafael é chefe da Central de Apoio Multidisciplinar da 12ª Região, com sede em Venda Nova, e também é analista judiciário, perito em psicologia. Rafael, seja bem-vindo ao programa Conexão. Bom dia, Edésio, muito obrigado. É uma alegria muito grande estar no seu programa, um programa que soma muito com o nosso município e região. E hoje, mais do que essa alegria de estar no programa, é também de falar desse tema, que é o tema da adoção, que mexe muito com o coração das pessoas. É um tema de muita relevância, tanto para quem pretende, como também para as crianças, né? Que precisam serem adotadas. Antes de iniciarmos nossa entrevista, nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Conexão. Apresentação, Edésio Peterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos falar sobre adoção. Por onde começar? Nosso convidado é Rafael Monteiro, que é chefe da Central de Apoio Multidisciplinar da 12ª Região, que tem sede aqui em Venda Nova do Imigrante, e Rafael também é analista judiciário, perito de psicologia. Rafael, vamos começar a nossa conversa respondendo a seguinte pergunta: o que é o processo de adoção? Edésio, o processo de adoção é algo muito simples. Ele é o quê? É um instrumento jurídico que os postulantes à adoção no Brasil precisam iniciar, né, no fórum do seu município de residência, preferencialmente, para que ao final eles sejam habilitados a adotar uma criança ou um número maior de crianças. Então é uma peça jurídica, é algo que tem todos os trâmites legais, todos os encaminhamentos processuais normais. É importante ressaltar que não há necessidade de contratar advogado, né? O postulante ou o casal, ele precisa ir na vara da infância e juventude. Os pretendentes serão orientados, deverão preencher um requerimento específico e também levar alguns documentos que vão solicitar. Será necessário, além disso, comprovar a idoneidade moral dos pretendentes, assim como frequentar um curso preparatório para adoção, oferecido gratuitamente também pelo Poder Judiciário, ou seja, o processo ele não tem custo de advogado e todos os trâmites dele também não tem custo aos pretendentes. Tem duas etapas que é válido ressaltar em termos do processo, que é o curso de preparação à adoção e também a perícia técnica, que é na área de psicologia e do serviço social. Então, essas duas etapas elas são as mais importantes que subsidiam a decisão judicial ao final do curso do processo. E aí é nessas duas etapas, né, do curso preparatório e também da avaliação técnica, que entra o setor que hoje eu estou à frente, que é a Central de Apoio Multidisciplinar, conforme já foi narrado inicialmente,
a 12ª região. Por quê? Porque nós temos a sede em Venda Nova, mas nós atuamos numa abrangência de 11 municípios. Então lá eu estou hoje acumulando essa função de chefia e também de analista na área de psicologia. E quais são as áreas, além da área de adoção lá? Nós atuamos com perícias sobre violência doméstica e também família, naqueles casos emblemáticos de disputa de guarda, né? Que tem aquela temática bem emblemática também sobre alienação parental. A gente atua diretamente com essas áreas do direito. Rafael, e quem pode adotar? Existem pré-requisitos para um casal que queira realizar a adoção? Olha, hoje sim. Toda pessoa com mais de 18 anos de idade, seja ela casada ou solteira ou em uma união estável, ela pode adotar uma criança ou um adolescente. Mas aí há uma condição. Esse adotante ele tem que ter pelo menos 16 anos mais velho do que a criança ou adolescente. Então não basta só ser maior de idade, tem que contemplar ser 16 anos mais velho do que a criança. Além de ter a idade acima de 18 anos, o pretendente deve possuir, como eu disse acima, a idoneidade moral e a motivação idônea para a adoção, porque muitas das vezes a pessoa acha que fazer a adoção é uma caridade, é uma boa obra. E não é esse a motivação necessária. Mais à frente eu vou estar tendo a oportunidade de aprofundar um pouco mais. A lei também prevê o que? Essa frequência no curso preparatório da adoção, onde serão prestados os esclarecimentos, né? E efetuadas as avaliações correspondentes. Aí ao final vai definir se essa pessoa está apta ou inapta a adotar. Então, todos os interessados devem primeiro o quê? Amadurecer a ideia, tendo a consciência de que a adoção atribui ao adotado a condição de filho, né? Assim como o filho biológico, o adotado ele passa a ter todos os direitos afetivos e legais de um filho biológico, em absoluta igualdade de condições, né? Em relação aos filhos biológicos na totalidade. A partir desta decisão, os pretendentes devem procurar, como eu falei inicialmente, a vara da infância e juventude, e uma vez deferida a habilitação, que ela ocorre ao final de todo o processo, o casal ou pretendente terá o nome inscrito no cadastro respectivo existente na comarca, assim como no Cadastro Nacional da Adoção. Ou seja, hoje o sistema ele é um sistema que ele tem 3 filas. O pretendente tem a fila no município, ou seja, a ordem cronológica de que ele entrou com o processo, aí tem lá o primeiro, o segundo, a preferência, né, de ordem. Tem a fila estadual e tem a fila nacional. E hoje todo esse sistema ele é integrado. O CNJ ele consegue monitorar todo o sistema, desde do nacional até os municípios, né? Nós somos fiscalizados, isso é tudo monitorado. Até porque isso foi algo criado para evitar qualquer tipo de fraude ou privilégio. Às vezes tinha aquelas dúvidas, será que houve um privilégio para determinado casal em detrimento de outro, né? Será que houve alguma facilitação? Então o cadastro ele garante que não há possibilidade disso. A partir do momento que a pessoa entra com o processo, ela já está contando o tempo cronológico dela. Ainda que o processo dela atrase mais do que outro, o que conta no cadastro é o dia que ela entrou com o processo de adoção. E, Rafael, quem pode ser adotado? Podem ser adotados crianças e adolescentes com até 18 anos de idade, cujos pais são falecidos ou concordam com a adoção e que tiveram sido destituídos do poder familiar. Aí vou segregar essa resposta nesses 3 aspectos. Por exemplo, a criança perdeu o pai e a mãe, ficou órfão, não tem parentes envolvidos no caso. Essa criança vai para um abrigo ou para uma família substituta e ao longo do processo de destituição familiar, ao final do processo, ela está habilitada a ser adotada. Então, o sistema disponibiliza o perfil dessa criança e esse perfil chama o casal de acordo com o perfil que o casal também preencheu. Então, a outra parte, a criança que foi destituída do poder familiar. O que é isso? É quando uma criança ela sofre algum tipo de negligência.
ela está sofrendo maus tratos e aquilo é algo permanente. Então, o Ministério Público abre uma ação de destituição do poder familiar a todos os ritos processuais, todos os caminhos legais que dá ampla direito à defesa aos pais, mas que se ao final o juiz entender que esses pais, ou o pai e a mãe, né, às vezes é filho de mãe solteira ou de pai solteiro, a mãe falecida, ao final o juiz entende que essa criança não vai ter um bom desenvolvimento naquele lar, ele destitui o poder familiar. Essa criança também vai para o abrigo, ou de repente ela passa o período do processo já no abrigamento e ao final ela é disponibilizada à adoção. E o caso onde há concordância, né, dos pais. A mãe de repente teve uma gravidez indesejada, estou dando um exemplo, né? Teve uma gravidez indesejada, não quer ter aquele filho, não quer criar aquele filho, educar, ela simplesmente disponibiliza, no fórum da cidade, disponibiliza que ela vai colocar aquela criança à adoção. Isso é algo muito raro de acontecer, mas o caminho qual que é? As agentes de saúde, aí até uma reflexão, as agentes de saúde, os profissionais de saúde que estão mais próximos dessa mãe, eles são os primeiros a detectar. Às vezes essa mãe nem sabe o que fazer, ela quer pegar e doar a criança, ela não sabe os ritos legais. Então, os agentes de saúde, o pessoal envolvido na questão do parto, eles têm uma função primordial nisso, de esclarecer para essa mãe de que o rito legal é entregar ao juiz da comarca para que essa criança seja disponibilizada à adoção. Então, a princípio, seria isso, né? As crianças destituídas do poder familiar, as crianças que foram doadas, né, em adoção pela mãe que não tem interesse de cuidar, ou que ficaram órfãos. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Conexão de hoje. Conexão. O programa Conexão está de volta e hoje estamos conversando sobre adoção. Nosso convidado é Rafael Monteiro, que é chefe da Central de Apoio Multidisciplinar da 12ª Região, que tem sede aqui em Venda Nova, e também é analista judiciário, perito de psicologia. Rafael, há um período mínimo de convívio antes da adoção? Ou seja, as partes interessadas, né, que é família e criança, elas se conhecem antes, têm um tempo de convivência. Como é que funciona esse período? Sim, há um período mínimo, mas esse período ele é muito relativo. Nós, tecnicamente, já chamamos período de convivência, estágio de convivência. O que é o estágio de convivência? É o período que esse pretendente se relaciona com a criança e há toda uma avaliação técnica para ver se em 1 mês, ou em 3, ou em 6 meses, houve uma relação afetiva entre a criança e os pretendentes, e também não houve assim um desinteresse dos pretendentes em relação à criança. Então, esse período mínimo ele é muito relativo. Pode ser que o juiz defira em 1 dia, sendo essa criança recém-nascida. Pode ser que o juiz defira em 1 mês, tendo passado esse casal pretendente com a criança e os laços afetivos foram construídos com sucesso. Então é muito relativo. Geralmente a gente percebe uma avaliação assim, crianças acima de 2, 3 anos, a gente percebe um período de convivência na faixa de 6 meses. É um período médio que a gente percebe dentro da justiça. E, Rafael, na sociedade, de uma forma geral, é comum nós ouvirmos que o processo de adoção demora muito. O processo ele é realmente lento? Quais são as etapas? Olha, realmente a gente ouve muito essa angústia, esse posicionamento dos cidadãos em relação, não só à adoção, em relação à justiça de um modo geral, né? Há muita essa angústia de que a justiça ela caminha devagar, e na adoção muito mais, isso fica à flor da pele. Por quê? Porque os pretendentes, eles, assim que eles decidem adotar, eles têm na cabeça que é algo célere, e aí ele vai se deparar com um aparato que não é tão célere, principalmente nessa área, né? A questão do tempo de espera é muito relativa, pois depende de alguns fatores importantes. O primeiro é o perfil da criança. Geralmente os pretendentes colocam uma faixa etária de 0 a 2 anos,
né? E esse é um perfil de extrema dificuldade, e eu vou falar o motivo da dificuldade. O que ocorre é que essa criança nesse perfil é muito difícil de estar disponível, dependendo do município, né? Para uma criança ser disponibilizada para adoção, existe um outro processo que é o que eu falei acima de destituição do poder familiar. Esse processo busca todas as possibilidades dentro do direito para que essa criança permaneça com seus pais. Isso pode levar até 3 anos, 4, 5 anos, porque eu vou te dar um exemplo. Às vezes é uma família com problema com álcool, dependência química. E aí o serviço social vai, a psicologia vai, entende o problema. Essa família, ela conhece os instrumentos, né, na rede de saúde, na rede de assistência social, ela adere a um tratamento. Então isso tudo vai levando tempo, ela vai, né, tendo ali uma possibilidade de se restaurar, porque a justiça não quer punir no primeiro momento, ela quer dar todas as condições para que essa família seja restaurada. Mas se isso ocorre, por exemplo, fica 6 meses se tratando, aí volta, fica um tempo sem fazer uso de álcool e drogas, aí volta a recair, a justiça dá mais outra oportunidade, então isso vai levando muito tempo. E às vezes um processo de destituição familiar, ele é demorado por isso, porque até esgotar as possibilidades, isso demora tempo. E tem uma outra questão, além de ter essa questão da destituição familiar, a justiça também prioriza que essa criança fique na família extensa, que é o quê? São os parentes mais próximos, biologicamente falando, desse casal, desse pai ou dessa mãe. Então vamos imaginar que ainda dentro do processo de destituição familiar, a equipe é acionada para identificar se há algum parente com interesse em adotar essa criança. Tendo uma tia, um primo próximo, né, um irmão do casal, um tio dessa criança, a justiça prioriza que eles adotem essa criança. Então, por isso que é difícil essa faixa etária, conforme eu falei, de 0 a 2 anos, estar disponível no sistema. Mas isso é um dos fatores. Nós vamos falar um pouco mais aqui. Esse processo de destituição familiar é um caso, conforme eu falei. O outro caso é a instituição judiciária. Como que hoje está a organização judiciária no Estado do Espírito Santo, é onde eu posso falar. Conforme eu falei, o meu setor é uma sede, ou seja, a gente fica sediado em Venda Nova, mas a área de abrangência são 11 municípios. Então imagine só, a lei, quando foi instituída de formar o nosso setor, ela previa 4 assistentes sociais e 2 psicólogos, que a gente, quando entrou, já entendia que era pouquíssimo para contemplar essa região toda, não só pela região, pelas 3 áreas do direito, ou seja, são 4 assistentes sociais, 2 psicólogos para atender a matéria de infância e juventude, que envolve, além de adoção, envolve medidas protetivas, né, estupros de vulneráveis, coisas bem graves, envolve a outra matéria que é a família, que são casos também emblemáticos, conforme eu falei, onde há uma disputa de guarda, então litígio é uma coisa que você tem que estar ali tentando mediar. Há hoje toda uma iniciativa da justiça de tentar mediar o conflito para que haja um acordo, né, e não uma disputa, mas é algo raro de acontecer porque há muitos interesses, né, tem muitos interesses envolvidos. E da violência doméstica, que é esse caso que a gente vê que aumenta a cada dia, né, o feminicídio, a violência frontalmente contra as mulheres. A nossa região de abrangência é uma região que tem muitos casos, principalmente em locais de interior. Então, esse desafio estrutural é o que também prejudica a celeridade, né? E aí, para piorar, hoje nós estamos lá em uma assistente social e 2 psicólogos. Então, assim, é uma angústia muito grande, né? Uma angústia muito grande porque a maioria dos processos já são processos por serem questões graves, né? E além de serem processos, tem os de urgência. Então, por exemplo, se a gente tem lá 10 casos em 100
10 casos de estupro de criança ou abuso sexual que seja, a gente vai dar prioridade sempre ao que é de extrema urgência. Isso é avaliado dentro do setor e a gente prioriza isso para resolver. Então é um desafio muito grande. Eu sei que essa angústia ela ocorre, mas ela não diretamente é responsabilidade só da justiça. Tem toda essa questão do perfil da criança, né? Tem casais, para você ter uma ideia, tem casais que estão na fila de Venda Nova que já estão lá há quase 6 anos, aguardando o perfil que elas pretendem. Nós, dentro da justiça, a gente não interfere nisso. A gente só dá ampla consciência da dificuldade e do tempo de espera que pode ser de uma criança de um perfil muito novo. Então, essa questão do tempo, ela está girando em torno disso. Perfil da criança, a demora também do tempo de decisão do casal e também a estrutura do judiciário, que hoje está muito defasada. E Rafael, e o processo de adoção, ele tem algum custo, requer algum investimento ou é um processo gratuito? O processo ele é totalmente gratuito. Conforme eu falei no início, não há que se pagar advogado, não há que se pagar custas processuais. Esse processo ele não tem custo nenhum na justiça. Agora, é importante ressaltar uma coisa. Os pretendentes que se dispuserem a adotar crianças em outros municípios ou outro estado, que também pode ser, por exemplo, o casal mora em Venda Nova, mas ele se disponibiliza a adotar uma criança em São Mateus, ou sul da Bahia, ou divisa aqui com Minas, Aimorés, né? Ela, na hora de preencher o cadastro, ela coloca que ela pode adotar em outro estado. Aí sim, esse custo é pessoal, esse custo é do casal, ou seja, de hospedagem, de viagens, de alimentação. Por quê? Porque na hora que o juiz determinar o período de convivência, conforme eu falei, esse casal ele vai ter que custear a permanência necessária no local de origem da criança. Então, conforme eu te falei, tem juízes que entendem que é 1 mês, tem juízes que entendem que são 6 meses. Então o casal tem que ter essa consciência, ou o pretendente tem que ter essa consciência de que ele vai ter que ter recurso para poder passar um período desse fora. Nós vamos agora para mais um intervalo, mas já voltamos com o Conexão de hoje. É rapidinho, a gente volta já. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre adoção. Nosso convidado é Rafael Monteiro, que é chefe da Central de Apoio Multidisciplinar da 12ª Região, com sede em Venda Nova do Imigrante, e também analista judiciário, perito de psicologia. Rafael, continuando nossa conversa, a pergunta é a seguinte: é possível adotar parentes, por exemplo, sobrinhos, primos, enteados? Sim, é possível. É um processo, nesses casos, que tendem a ser mais célere, pois as crianças geralmente já possuem um vínculo afetivo com o pretendente. Então, por exemplo, faleceu os pais de uma criança, aí o tio dela ou a tia tem plena convivência com essa criança, às vezes é padrinho, até madrinha, né? Tem plena convivência. Esse casal, ou essa tia ou esse tio, ou avó, avós, que seja parente de primeiro grau, de segundo grau, eles entram com o processo e esse processo tende a ser mais célere. Por quê? Porque na hora que a equipe chega para fazer o estudo, já é perceptível que os laços afetivos são formados, né? E aí, conforme eu falei antes, a justiça sempre prioriza a questão dos vínculos biológicos. É igual, por exemplo, no caso de irmãos. A justiça prioriza a um grupo, por exemplo, de 3 irmãos, eles ficarem juntos. E aí também é importante a gente falar isso pro ouvinte, né, para a pessoa interessada na adoção. Quando você coloca que você só quer adotar uma criança, na hora que surge um grupo de irmãos, seja de 2 ou 3, o sistema não chama esse casal. É o ex-pretendente que colocou só uma.
entende? Então, geralmente, se a pessoa coloca duas crianças ou 3 e aparece um grupo de irmãos, o sistema chama direto esse pretendente, porque o sistema ele é voltado para as crianças, em primeiro lugar. Ele prioriza o melhor interesse da criança em primeiro lugar. Então, é importante ressaltar isso para quem está nos ouvindo, que se você pretende adotar 2, 3 crianças, é muito natural que quando surgir grupo de irmãos, o sistema priorize convocar você para poder adotar. Rafael, para os ouvintes que se interessaram pelo tema ou que já têm alguma dúvida, que querem mais informações, você tem algumas dicas e orientações para quem gostaria de iniciar o processo de adoção? O primeiro ponto, Edésio, é a informação. Toda pessoa que pretende adotar uma criança, ela, em primeiro lugar, ela tem que se informar bastante, ela precisa pesquisar. Hoje nós temos muita facilidade de informação, tanto do aspecto jurídico como dos aspectos emocionais, dos aspectos de desenvolvimento da criança. Quanto mais o casal se informar, ele vai quebrar mitos, preconceitos, ele vai conseguir superar com muita facilidade alguns medos, receios. Então a informação é muito importante. O outro aspecto que é de grande importância é a motivação. Conforme eu falei, o casal ou pretendente, ela precisa entender que a motivação ela é ligada à família, ela é ligada a você ter uma relação afetiva. Ela não é uma boa obra, não é uma boa ação, e nem, por exemplo, vamos supor, a pessoa é solteira e ela quer deixar herança para alguém, aí ela pensa em adotar. Não é esse que tem que ser o fato motivador, né? E também no link com a questão de informação é quebrar alguns mitos. A gente percebe que tem muito mito hoje na sociedade em relação à adoção ainda, né? Tem pessoas que pensam que a criança, por ser adotada, ela vai rejeitar os pais, vai se sentir complexada ou rejeitada. E aí, no curso, a gente faz todo esse trabalho de apresentar aos pretendentes que a pessoa que tem um filho biológico, quantas das vezes não tem um filho biológico que rejeita os pais, né? Então isso vai muito da educação da criança, vai muito da relação dos pais com esse filho ou filha, não diretamente ligada se é adotado ou biológico. Então a gente percebe ao longo da história que há filhos adotivos que amam mais os pais até mesmo que filhos biológicos. Então a questão da rejeição ela não está ligada ao filho ser adotivo ou biológico. Então a gente quebra esse mito. Tem outro mito, o filho ou a filha é muito agitada, tem mau comportamento, aí a pessoa pensa, não, isso é o sangue dela, a gente não sabe de onde que veio essa criança, isso foi filho de pessoas que eram maldosas, tinha problema com drogas, aí acha que por isso está no sangue da criança ser assim. Não é isso. A gente aconselha assim, orienta, né, aos pretendentes a sempre buscar um apoio profissional, seja na área da psicologia, seja na área da pedagogia, né, ou psicopedagogia, na área da neuropediatria, porque a gente percebe que crianças, elas já são agitadas, já são de energia, né, de grande energia por natureza. Agora, o que passa do que é entendido como normal, há todo um aparato profissional para dar suporte a esse casal, a esse pretendente, para que eles não tenham esse mito como algo permanente na crença deles. Outra questão também é a adoção tardia. Tem gente que acha que se adotar uma criança com determinada idade, essa criança não vai ser bem educada. E a gente também no curso fala sobre isso, demonstra vários exemplos de casos de adoções tardias e adoções que deram super certo. Então isso vai muito de acordo com como o casal ou o pretendente lida com essa criança. Porque na verdade a gente vê que quem adota é a criança, não é o casal. A criança, ela olha para o casal e fala assim, oi pai, oi mãe, ou seja, ela já adotou aquele casal. Então a partir daquele momento esse casal se torna uma referência, e toda referência é admirada, ela é replicada o comportamento.
Então, o mais importante é isso. E há uma frase muito emocionante que a gente fala, né? Que há filho que nasce na barriga e outros que nascem no coração. Então, a adoção ela é um ato de amor e que ocorre tanto do casal do pretendente como da criança para eles. Inclusive, Rafael, estão abertas as inscrições para o curso de adoção que acontece neste mês de julho aqui em Venda Nova, não é isso? Isso, positivo. O curso ele ocorre no dia 21 de julho de 2021. O local é o auditório do Fórum de Venda Nova do Imigrante. Inclusive está aberto para pretendentes de outras comarcas que já estão com trâmites processuais em andamentos. E é um curso fantástico. Eu oriento assim, as pessoas que têm dúvida até em relação à adoção, que eles participem. Porque lá eles vão entender que a adoção é um ato de amor, é um ato irrevogável. Muitos preconceitos caem por terra, eles saem de lá com um novo entendimento. É muito emocionante, são muitas histórias de adoção que também mexem com os pretendentes. Então, assim, quem tem interesse pela temática, a gente orienta, participe. Vocês vão sair de lá mais enriquecidos. O curso é o dia inteiro, começa às 8 da manhã. Tem um período ali do almoço, né? E a previsão é de finalizar às 18 horas. O curso vai estar falando da área de psicologia e um pouco das questões jurídicas e sociais. Ótimo, Rafael. E antes de finalizarmos nossa entrevista, eu deixo aqui o espaço se você quiser fazer alguma consideração final ou reforçar alguma questão desse tema. Não, eu acredito que a gente passou assim, um pouco dessa mensagem. É um tema muito amplo, mas que de maneira bem sucinta, né, a gente conseguiu passar tanto o nosso coração como equipe, né, um pouco do nosso conhecimento também na área, e também eu acredito que com todas essas informações a pessoa que assistiu o programa já não vai ter tanta dúvida, principalmente na questão de iniciar o processo, né? Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Obrigado a você ouvinte que esteve sintonizado aqui conosco, obrigado por sua parceria, por sua companhia. E obrigado também ao nosso convidado Rafael por ter falado tão bem desse tema, por ter trazido informações importantes e pertinentes sobre a adoção. Muito obrigado pela sua participação, Rafael. Eu que agradeço, Désio, ressaltando mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. O seu programa está de parabéns, é um programa que agrega muito, que traz muita coisa, muito conteúdo edificante para as famílias, para os munícipes de Venda Nova do Imigrante e região. Então agradeço também essa oportunidade de estar aqui podendo falar desse tema, um tema de muita relevância e que toca no coração das pessoas. Realmente, Rafael, é um tema que toca no coração de cada família, no coração das pessoas. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. E obrigado a você, ouvinte, que esteve sintonizado conosco, e nos encontramos novamente no próximo programa Conexão. Até lá! Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.